paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, queridos, queridas. Mais uma vez nós estamos aqui para dar início a esta quinta aula do curso Rota 66, viajando pela Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse. Vamos lá, vamos dar prosseguimento a esta quinta aula. Vamos lá. Nós estudamos então na aula passada que o homem e a mulher foi expulso do jardim do Éden, a qual Deus preparou, fez aquela bela residência para que eles pudessem morar, e eles não valorizaram. No entanto, Deus o expulsou. E vamos ver agora como que foi a vida deles sendo expulso ali do Éden. Vamos dar seguimento a esta aula. Por que vamos gastar várias aulas em Gênesis? A razão que vamos gastar várias aulas aqui em Gênesis é porque o livro de Gênesis é o livro do início, do começo de todas as coisas, da criação, do homem, do surgimento de todas as coisas. Então nós precisamos entender bem Gênesis para que nós possamos entender também a história do povo de Israel, a história de Cristo, o Novo Testamento. Precisamos da base. É como que fosse o alicerce da casa, né? Se faz a casa, você tem que preocupar muito com o alicerce, porque o alicerce é a base da casa. E aqui a base da palavra de Deus está tudo baseado no quê? Do início, do começo. Esta é a razão. Então, o capítulo 4 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. Então nós observamos aqui que quando ela disse alcancei do Senhor um varão, ela não tinha filho homem até aqui. Às vezes tem pessoas que acham que Adão teve filho antes do pecado, mas cai por terra esse sentido. Por exemplo, mesmo que ela tivesse filho só mulher, e esses filhos não tivessem pecado, eles teriam que estar vivos até hoje, porque eles não pecaram. Por que Adão morreu? Por que Eva morreu? Porque eles comeram do fruto e morreram. E a proibição é, se comesse do fruto, morreria. Adão morreu, Eva morreu. Então os filhos não morreriam porque não comeu do fruto. Então é improvável que eles tivessem filhos antes. Mas vamos lá, vamos nesta aula aqui, vamos seguir avante nesta aula. Ao descrever a ideia de sexo como conhecer, a Torá eleva o ato sexual ao nível de um relacionamento íntimo e pleno de sentido. Quando a Bíblia diz conheceu, então a relação sexual para Deus é verdadeiramente se conhecer. Enquanto estivesse namorando, o povo judeu ali, eles não tinham conhecido. Mas o ato de conhecer verdadeiramente é conhecer o íntimo. Então a ideia de sexo como conhecer, a Torá eleva o ato sexual ao nível de um relacionamento íntimo, pleno de sentido. Porque só conhecia plenamente um ao outro na relação sexual. E nós vemos hoje em dia que não se é valorizado esses princípios, né? De conhecer no sentido de conhecer no íntimo, na realidade. O propósito do sexo é produzir conhecimento visceral, profundo da real essência de cada um. Então, conhecimento visceral, e não só visceral, mas profundo também da real essência de cada um. Este é o propósito do sexo para Deus. A Bíblia diz que duas pessoas devem se tornar uma só, quando nós estudamos na aula passada. O errado, a palavra errado, uma só carne, uma unidade composta. Vamos lá. Depois, aí diz que depois que ele teve Caim, ou ela teve Caim, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel, pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas do campo. Caim era lavrador, cuidava da terra. Só que um dia eles resolvem cultuar a Deus.
Enquanto Adão estava ali no Éden, Deus vinha visitá-los todos os dias. Então eles não precisavam cultuar a Deus, porque Deus viria até a sua casa fazer a sua visita. Só que agora nós observamos que eles fora do Jardim do Éden, é o primeiro culto que nós observamos que vai se preparar para Deus. Só que Abel, ele vai fazer o culto, e Caim vai fazer um outro culto, vai oferecer algo para Deus. Vai oferecer ali um presente para Deus. Agora a pergunta é, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Por quê? Qual é a razão? Será que é porque a oferta não tinha sangue? Será que o motivo é este, que Deus exigia sangue? Será? De Abel, nós observamos que ele deu o melhor. De Caim, ele deu algo sem custo. E vamos observar agora. Olha aqui. Ao cabo de dias, olha como que diz, ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe do fruto da terra. Por que ele trouxe do fruto da terra? Porque ele era agricultor. Ele cuidava com terra, com a lavoura. Então ele não poderia dar aqui das suas ovelhas, porque ele cuidava da terra. E nós observamos aqui, Abel também trouxe. Não foi só Caim. Mas ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Mas ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas qual a diferença da oferta? Observamos aqui nesses versículos que a Bíblia diz que Abel trouxe dos primogênitos, ou das primeiras crias, trouxe para Deus. Qual a oferta de Caim? A Bíblia só diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, simplesmente uma oferta. Mas a Bíblia não diz que trouxe das primícias. Então a diferença está aqui. A diferença está na qualidade da oferta. Ou seja, Abel trouxe o melhor, os primogênitos. Caim trouxe uma oferta simples, apenas uma oferta. Mas interessante que a Bíblia diz que aqui, ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus olhou para Abel. Primeiro Deus ele olha para o ofertante, depois para a sua oferta. Nós vemos hoje na teologia da prosperidade, parece que Deus ele olha primeiro para a oferta. Quanto maior a oferta, maior a bênção. Então não se preocupa, a teologia da prosperidade prega desta maneira, não se preocupa como você está, como que o ofertante está, tem que trazer o melhor para Deus. Mas observamos que a minha oferta, eu tenho que trazer o melhor, mas eu também sou oferta a Deus, eu presto um culto a Deus. Olha que Deus olhou para Abel e depois ele olhou para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Deus olhou também. Capítulo 6, versículo 16 de Deuteronômio, a Bíblia diz que eles poderiam trazer um bezerro, um touro, uma ovelha, um cordeiro. E quem fosse pobre, podia trazer 2 rolinhas. Quem fosse paupérrimo, ou seja, muito pobre, trouxesse uma eifa de farinha. Mas não apresente diante de mim de mãos vazias. Então Deus, ele, na realidade, ele cobra daquilo que eu tenho. Deus não vai cobrar aquilo que eu não tenho. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você só pode dar aquilo que tem. E nós observamos que hoje é pedido o que você tem que dar aquilo que você não tem. Mas a Bíblia diz para você dar segundo a sua prosperidade, conforme Deus vai te dando, você vai retornando para o Senhor, conforme a medida da sua prosperidade. Mas não poderia apresentar diante de Deus mãos vazias ou trazer coisas de qualquer maneira como Caim trouxe. Ou seja, trazer uma oferta. Oferta, muitas pessoas levam para a igreja, mas é apenas uma oferta. Mas Deus não quer uma oferta, Deus quer que a minha oferta seja a oferta das primícias.
Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? Duas perguntas Deus faz. Por que você está irado? E por que está decaído o teu semblante? A pessoa, quando ele traz um culto a Deus de qualquer maneira, traz uma oferta de qualquer maneira, e não é recebida a sua oferta, vem a ira, vem a dificuldade, o problema, a angústia do coração. E quando a ira, ela entra no coração do homem, também o corpo, ele traz a linguagem corporal, o corpo fala, então o semblante dele caiu. Quando Deus ele recebe a nossa oferta, quando nós estamos na casa de Deus, nós observamos que Deus recebeu o nosso culto, nós saímos alegres, glorificando o Senhor. Mas quando a pessoa entra na igreja, que não recebe nada de Deus, sai falando mal do irmão, sai falando mal do pastor, da pregação, e vê tanto erro, e aquele culto foi ruim, mas o culto quem dá sou eu. O culto quem oferece sou eu. A oferta sou eu. A Bíblia diz que devemos agora apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Então tem que ser um sacrifício agora, não é morto, nem matar. É um sacrifício vivo que temos que levar ao Senhor. Hebreus 12, 1. Mas não somente um sacrifício vivo, mas um sacrifício também santo. Não é um sacrifício morto e nem profano. O sacrifício tem que ser vivo, santo, separado. A palavra santo, kadosh, kadosh, que significa separado, algo separado, igual Abel separou dos primeiros. E agradável a Deus. Agradável. Então, quando nós apresentamos algo desagradável, que Deus não agrada, nós nos iramos. Mas a Bíblia diz que nós devemos trazer um sacrifício, apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Hoje, além de você também levar a sua oferta a Deus, no Velho Testamento, o homem levava a sua oferta debaixo do braço e levava ao sacerdote. Hoje você é a oferta. Hoje você é o sacrifício. A Bíblia diz que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício. Hoje nós somos o sacrifício. Hoje nós somos a oferta a Deus. E devemos levar o melhor. Nós devemos usar o melhor terno, a melhor roupa para apresentar diante de Deus. Vamos dar prosseguimento para que o vídeo não fique muito longo. Vamos lá. E Deus continua o diálogo com ele. Deus ele sempre está dialogando com o pecador. Porque o propósito de Deus é ajudar, o propósito de Deus é livrar o pecador do erro, do mal. Deus sempre aconselha antes. Deus sempre avisa. Mas eu acho interessante que nós vemos pessoas partindo e alguém colocando as pessoas dentro dos céus, dizendo que está cantando para os anjos, e depois você observa que Deus já tinha avisado, você vê falar, olha, Deus tinha falado, tinha usado tal fulano, e a pessoa não entra pelo caminho. Mas quando Deus ele vai falar ali, ó, Deus começa a falar, olha, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Olha, se você tivesse feito bem, eu não teria aceitado? Essa é a ideia que Deus falou. Você acha que você tivesse feito as coisas direito, eu não teria aceitado? Você faz as coisas errado, você não faz as coisas bem, quer aceitação, quer elogio. Como você quer elogio se você não faz as coisas direito? E Deus pedindo para que ele faça direito. Deus falando o motivo, a razão da não aceitação, porque a oferta ali era uma oferta desagradável para Deus. Olha, e se não fizeres bem, o pecado está à porta, ou já à porta, jaz à porta. Se você não faz as coisas direito, você faz as coisas erradas, você está dando legalidade para o pecado. O pecado está aí batendo na tua porta. E para ti será o seu desejo. Você tem um livre-arbítrio, você tem vontade própria, você tem desejo próprio.
Mas você tem que dominar os seus desejos. Porque Deus já viu que no coração ali de Caim está o desejo de matar o seu irmão. O desejo de dar cabo. Por quê? Porque Deus não aceitou e Deus aceitou do seu irmão. Ao invés de nós nos consertarmos e vermos o erro que nós estamos fazendo, em vez de nós estar preocupados, a nossa oferta não estar sendo aceita, muitas vezes nós estamos preocupados por que Deus aceitou do irmão. É igual o irmão do filho pródigo. Ao invés dele tomar posse da sua vitória, ele estava preocupado por que o pai estava dando aquele bezerro cevado que ele não tinha nem um cabrito. E o pai fala, filho, mas tudo é teu. Ao invés de ele tomar posse daquilo que era dele, ele estava preocupado naquilo que o irmão estava recebendo. É igual também aquela mulher que lançou aquele perfume valioso no capítulo 7 de Lucas, aos pés de Jesus, na casa daquele fariseu, Simão. A Bíblia diz que o coração dele estava falando, se ele fosse homem de Deus, se ele fosse profeta, ele sabia que essa mulher é pecadora. Ele começou a julgar aquela mulher. E Jesus falou, mas Simão, eu entrei na tua casa, você não me deste um ósculo, você não lavaste os meus pés. Ou seja, enquanto Simão estava ali, falando o que aquela mulher estava fazendo, Jesus estava cobrando do que ele não estava fazendo. E conosco não é diferente. O Senhor, enquanto nós estamos preocupados com o que o irmão está fazendo, Deus está cobrando de mim, de você, o que você não está fazendo. E se está fazendo, como está fazendo. Porque se fizeres bem, haverá aceitação. Mas se não fizeres bem, então nós vemos aqui que a aceitação de Deus porque Abel fez bem e não a aceitação de Caim porque ele fez mal. Deu para entender? Muito fácil para entender. Vamos lá. Aí vem Caim mata Abel. Eu vou falar para você uma coisa muito triste. Eu vou dizer para você algo muito terrível. O primeiro homicídio na raça humana na terra aconteceu pela motivação de um culto não recebido. É triste dizer isso, mas a motivação de um primeiro homicídio foi por causa de um culto. Então já começa por aí. E hoje nós temos tanta dificuldade dentro da igreja, porque Deus aceita, porque Deus não aceitou, e irmãos matando irmãos na fé, por causa um prega mais, um canta mais. E por que canta mais? E não entende por que não canta mais. O diabo, ele só troca a coleira, mas o cão sempre é o mesmo. E nós estamos olhando para a coleira, parece que o cachorro é outro. O cão sempre é o mesmo. O diabo sempre é o mesmo, ele só troca a coleira. E ele está com as suas armas tentando fazer com que o irmão mate o outro. Vamos lá. Então foi o primeiro homicídio. E nós observamos aqui que o pecado está atuante. Aquele pecado de Adão está atuando aqui. Ó. O pecado ele está sempre atuante. Então a nossa escolha, nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa escolha vai fazer a diferença lá na frente. A escolha de Adão, do pecado, a má escolha, está refletindo agora nesse pecado que está atuante aqui na vida do seu filho. E vamos ver as consequências do pecado para Caim. Aí Deus amaldiçoou a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que cobriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Nós observamos que no pecado também, desculpa, observamos que no pecado de Adão, a terra sofreu, agora aqui a terra está sofrendo também. E Deus fala para ele, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás.
na terra. Olha para você ver aqui, que tristeza. Que tristeza. Terminamos essa quinta aula. Eu espero aguardar você na próxima aula, aula de número 6, tá? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus.